Nas últimas horas, Israel lançou uma nova onda de bombardeios contra alvos no Líbano e aumentou o risco de colapso do já frágil cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. Assunto para ele, o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, falando direto de Londres. Américo, como é que esses ataques lançados agora por Israel têm impactado ou têm aumentado o temor de que não vá avançar um cessar-fogo, de que as negociações de amanhã acabem sem avanço? Boa tarde. Olá, Tainá, muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui nos bastidores. Tainá, esse acordo é um acordo frágil. Esses ataques israelenses mostram que ele corre risco de colapsar de verdade e existe muita incerteza sobre as conversas que estão marcadas para acontecer amanhã em Islamabad, a capital do Paquistão, entre representantes dos Estados Unidos e também do governo iraniano. Isso justamente por conta desses ataques israelenses que continuam e foram intensificados, inclusive, por ordem do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Agora, por que Israel está continuando essa guerra, ampliando inclusive a guerra contra o Hezbollah, isso mesmo com o risco de ter um colapso total das negociações de paz entre Estados Unidos e Irã? São três os motivos para isso, Tainá. Em primeiro lugar, os objetivos de Israel na guerra são muito diferentes dos objetivos dos Estados Unidos desde o início do conflito e ficaram ainda mais diferentes agora. Por quê? Porque o presidente Donald Trump, que está sob uma grande pressão tanto do eleitor nos Estados Unidos como da comunidade internacional por conta da crise econômica, ele quer liberar o Estreito de Hormuz e aceita fazer qualquer acordo, desde que seja minimamente interessante para os Estados Unidos, para liberar o Estreito e acabar com essa guerra. Ele está buscando uma saída para a guerra. Mas Israel tem um objetivo muito claro de enfraquecer o máximo possível tanto o Irã como o Hezbollah. Então tem um incentivo militar, inclusive, para continuar esse conflito. O segundo ponto é que o Benjamin Netanyahu faz a seguinte análise: este é um momento para continuar atacando e atacando pesadamente o Hezbollah. Por quê? Porque é um momento de grande fragilidade do grupo libanês, do grupo radical libanês, que tem links muito fortes com o Irã, e é uma oportunidade muito forte para Israel. Por quê? Porque o Hezbollah está enfraquecido, não consegue receber suprimentos novos do Irã, que está envolvido na guerra, e também tem uma popularidade neste momento muito baixa junto à população do Líbano. Por quê? Porque foram ataques do Hezbollah contra o norte de Israel que dragaram o Líbano para esse conflito. O próprio governo libanês vem criticando duramente o Hezbollah. Então existe pouco apoio, o que facilita as ações israelenses. E por fim, Tainá, existe um incentivo político para o Benjamin Netanyahu também. Ele vai enfrentar eleições este ano e ele quer se mostrar como um líder forte, aquele líder que conseguiu encarar ao mesmo tempo tanto o Irã quanto o Hezbollah, e ele quer derrotar os dois. Em Israel, essa guerra ainda é muito popular, ao contrário dos Estados Unidos. Então ele tem esse incentivo político também. Agora, temos uma novidade e um potencial problema para Israel nesse processo. A novidade é que o Benjamin Netanyahu acabou de dar declarações em Israel dizendo que pediu para os ministros dele negociarem com o governo libanês. Negociarem o quê? Relações mais próximas entre os dois países e um processo para desarmar o Hezbollah. Pode ser o primeiro sinal aí de que eventualmente ali na frente ele vai acabar suspendendo essa guerra. Mas os incentivos que ele tem são esses. E qual é o risco para Israel? Aumentar o seu isolamento internacional. Praticamente todos os países europeus e muitos países do Oriente Médio, inclusive a Turquia, por exemplo, criticaram duramente o governo do Benjamin Netanyahu por conta da insistência na guerra contra o Hezbollah. Eles dizem que o cessar-fogo precisa também contemplar o fim das hostilidades entre Hezbollah e Israel e culpam o primeiro-ministro por isso. Então, Israel, que já vinha sofrendo muito desgaste, por exemplo, pela forma como conduziu a guerra na faixa de Gaza contra o Hamas, agora também volta a ser criticado e duramente pela comunidade internacional. As relações com os Estados Unidos são ótimas, são muito boas, mas com o resto do mundo vem se deteriorando muito rapidamente.